Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar sobre um assunto de extrema importância, de grande relevância. Vamos tirar dúvidas, esclarecer, saber da importância da homeopatia, seus tratamentos, como que funciona. Para tanto, vamos conversar com o Dr. Pedro Chavegato, homeopata experiente, que está aqui conosco. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gil, agradeço pela oportunidade, em meu nome e principalmente em nome da homeopatia, né? E cumprimento os espectadores, as pessoas interessadas no assunto. Doutor, o que é exatamente homeopatia? Homeopatia é um método de tratamento que foi descoberto no final do século XVIII pelo Dr. Samuel Hahnemann. Um alemão, né? Alemão, na verdade, quando ele nasceu num país chamado Saxônia, porque em 1755, por aí, não existia Alemanha. Então, ele nasceu na Saxônia. A homeopatia ela é considerada uma medicina integrativa. Como é que é? Como que ela funciona? Ainda respondendo a tua primeira pergunta, voltando lá um pouquinho, a homeopatia é baseada na lei dos semelhantes. Você mesmo já elaborou algumas perguntas usando essa lei, que ela foi verificada e estabelecida pelo Dr. Samuel Hahnemann. A medicina integrativa já é um conjunto de várias práticas médicas que é interessante. Eu até estou estudando esse tema, né? Porque eles pegam, por exemplo, até assim, o ambiente onde a pessoa vai ficar um tempo da sua vida, aquele ambiente pode ser também curativo para várias enfermidades. Então a integrativa ela integra o meio ambiente, integra a saúde física, mental e até espiritual, né? Na verdade, a integrativa ela pode abordar a meditação, a yoga, a acupuntura. Exatamente. Então, no caso, a homeopatia ela auxilia. Ela é uma das práticas chamadas de práticas alternativas, né? Mas ela não substitui a convencional, a homeopatia. A homeopatia, os homeopatas eles não adotam esse nome de práticas alternativas, porque isso leva a crer que o tratamento alopático, que é o tratamento oficial, digamos assim, né? Que é o tratamento dominante, ele é melhor que a homeopatia. São práticas diferentes, mas ambas são eficazes. Doutor, o que é, agora você falou sobre o princípio dos semelhantes, que é a base da homeopatia. O que significa? Como que é isso? Explica para nós. O Dr. Samuel Hahnemann, ele era um aluno brilhante e com 14 anos ele já falava quase 10 línguas. Ele falava já grego, latim, línguas como a língua hebraica, o árabe, né? Além das línguas da Europa onde ele vivia, que era alemão, onde ele morava, inglês, francês, espanhol. Então ele se destacou como um aluno muito aplicado. E ele, por isso, foi conduzido a fazer medicina e não seguir a carreira do pai, que era um mestre de porcelana. E na medicina ele se formou, era muito motivado, muito estudioso. Ele estudou em 3 faculdades de medicina. Uma delas foi Leipzig, a outra foi Viena. E ele estava em Viena na época do Mozart. O Mozart era aquele menino prodígio que com 6 anos já compunha óperas e já tocava divinamente. Mas era o Mozart e o Haydn. Mas ele gostava de música clássica, mas o negócio dele era a medicina. Ele vivia na beira do leito, aprendendo com os pacientes. E quando ele começou a trabalhar, ele viu que não era o que ele queria. A prática médica era muito agressiva, eram sangrias, amputações, purgativos,
Então ele falou, não, eu estudei medicina, mas eu não quero usar isso aí. Então ele largou a prática médica e foi se dedicar à tradução de livros de medicina. Porque ele, sendo médico, sendo poliglota, ele começou para sobreviver, que ele tinha família para criar. Aí ele, ao traduzir um livro de um escocês chamado William Cullen, ele verificou que o escocês dizia: tal medicamento, que era a quina officinalis, curava a malária. Por isso e por aquilo. Aí ele falou, mas realmente esse medicamento atua na malária, mas não é por essa razão. Ele discordou e parou a tradução. Aí ele começou a tomar o medicamento, a quina officinalis, e ele começou a sentir sintomas semelhantes ao da malária. Começou a ter tremores de frio. Então ele imaginou, será que um medicamento que curou o paciente da malária, ele tem essa propriedade, porque ao ser experimentado em mim, que sou um homem saudável, ele despertou em mim sintomas semelhantes ao daquela enfermidade? Então isso seria a lei dos semelhantes. Mas aí ele foi experimentar vários outros medicamentos, viu que se repetia nele e em outros médicos que foram se juntar ao estudo dele. Daí ele declarou a lei do semelhante, estabeleceu a lei do semelhante. Todo medicamento que for experimentado no homem saudável e nele provocar sintomas de uma enfermidade, quando for dado a um paciente com aquela mesma enfermidade, terá um poder de cura. Então, aí foi o efeito semelhante. E os resultados foram positivos ao longo do tempo, não é isso? E, curiosamente, 460 anos antes de Cristo, o Hipócrates não foi o primeiro médico, mas foi um médico que sistematizou, escreveu sobre a medicina. E ele já dizia, existem várias formas de tratar as enfermidades, a lei dos contrários e a lei dos semelhantes. Então, Hahnemann, possivelmente ele foi buscar lá, como ele conhecia muito grego, né, lia, ele foi buscar lá. Mas então, essa prática, ele viu que funcionava e daí passou a desenvolver até os 85 anos, quando ele viveu. Nunca se aposentou, trabalhou até os últimos dias. E os resultados estão até aí hoje. Até hoje os resultados. Doutor, medicamentos homeopáticos passam por diluições e dinamizações. Como que se realiza esse processo? O Hahnemann verificou que ele, quando experimentou a quina, ele tomou a quina sem diluir. E ele teve sintomas tóxicos, né? Sintomas exuberantes. E ele começou a tratar os pacientes e via que ele queria talvez conseguir que o paciente não sofresse tanto com a medicação. Aí ele teve essa intuição de diluir o medicamento. E a questão de agitar o medicamento, de dinamizar, além de diluir, ele dinamizava também, como se faz até hoje. Ele percebeu que o paciente que morava, por exemplo, vinha vários tratar com ele. O que morava, por exemplo, em Tremembé, melhorava, mas o que morava lá em Pinda melhorava antes. Por quê? A que se dava? O cavalo que ia transportando o medicamento ia agitando o remédio, e aquele que morava mais longe, o remédio agitava mais e ele tinha um resultado melhor. Então ele foi observando, o dia a dia ele foi observando, foi tirando as conclusões e deixando... Mas existem pessoas, doutor, que questionam essa diluição. Como é que a homeopatia recebe essas críticas? Como que ela pode ter efeitos positivos? Acima da 12ª centesimal, o que se diz, você ultrapassa o chamado número de Avogadro, que é conhecido na química, como um ponto onde dali em diante você não tem mais moléculas do soluto, só tem o solvente. Então, mas aí o que acontece? Já tem estudos de dois pesquisadores franceses, o Poitevin e o Benveniste, e eles provaram que há uma alteração nas moléculas da água. Eles chamam de memória da água. A água carrega a memória do medicamento, do produto, do soluto que estava dentro dela como solvente. Então essa água não é mais igual. Já é o próprio medicamento, ele passou a energia dele para essa água. E é um medicamento que atua. E mesmo diluído, ele funciona. Mesmo sem você ter miligrama por quilo, ele funciona. Doutor, com relação à escolha dos medicamentos, como é que se dá essa escolha? Como é que ela é feita? Gil, essa acho que é uma das melhores perguntas. Uma pergunta muito feliz que você me fez.
Porque os medicamentos, eles são escolhidos, é como eu falo com o paciente quando ele vai no consultório, é um piano tocado a 4 mãos. O paciente participa ativamente do tratamento. Ele não é um objeto do tratamento, ele é um sujeito do tratamento. Porque ele precisa contar, relatar ao seu médico, homeopata, quais são os seus sintomas, não só sintomas de doença, mas os sintomas são os sentimentos dele, as sensações dele. Então, se ele é calorento, se ele é friorento, se ele gosta de pimenta, se ele gosta de sal, de açúcar. E ele vai, então, informar ao médico os seus sintomas locais. Se ele tem uma dor, por exemplo, é um sintoma local. Se ele transpira muito em tais lugares do corpo, é um sintoma geral. A febre também é um sintoma geral. E ele vai falar se ele é ciumento, se ele é autoritário, tímido, extrovertido. Isso são sintomas mentais. É baseado nesses sintomas de cada paciente. E não tem 2 pacientes iguais no planeta. Todos são diferentes. Então, aí os medicamentos homeopáticos são escolhidos pelo critério da individualidade de cada paciente que relata esses sintomas. Sabe o que você está falando agora, doutor? Interessante. A medicina, de uma forma geral, independente da sua especialidade médica, ela tem o seu congresso técnico anual para escolha de medicamentos novos, de novos tratamentos. É claro que a homeopatia também deve acompanhar. Como é que se dá esse congresso técnico da homeopatia? Para ela acompanhar, por exemplo, existe doença para muita gente, a questão, por exemplo, do estresse, quer dizer, que é um negócio terrível. Como é que é esse congresso técnico? Os congressos brasileiros de homeopatia, eu já frequentei vários, todo ano tem um congresso brasileiro. O desse ano vai ser em Curitiba, vai ser em maio de 2026. Eu já frequentei, já apresentei trabalhos no Congresso de Natal, Congresso de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E esse de Curitiba, vários colegas aqui de Taubaté vão apresentar trabalhos lá. Nós temos aqui em Taubaté um grupo de estudos homeopáticos. Isso é uma coisa interessante. E lá a gente discute os casos dos pacientes, procura ver o que fazer, o que cada um sugere para melhorar aquele paciente que está um caso mais difícil. E nesse grupo de estudos homeopáticos em Taubaté, nós temos colegas do exterior, tem colega de Portugal que participa. Então a gente analisa e discute os casos e é muito interessante para nós aprendermos e em benefício do paciente. Esses congressos são científicos, a homeopatia é ciência, e esses congressos, todo ano, eles são realizados. E são muito, muito bons e o aprendizado é excelente. Muita gente fala que a homeopatia é um pouco lenta. Por exemplo, varia de pessoa para paciente os efeitos de um medicamento. Quanto tempo leva para que a pessoa consiga perceber uma certa melhora? Na verdade, o que o medicamento homeopático faz, é interessante estudar, falar o que você perguntou antes, como é que funciona o medicamento. O medicamento homeopático, com essas diluições de dinamizações, aquela substância que foi colocada ali, uma planta, um mineral, ele vai ser dinamizado e a energia dele vai aparecer quando ele é dinamizado. Ele deixa de ser, às vezes, uma substância inerte, como, por exemplo, o licopódium, que é um musgo, e quando ele é preparado pela técnica homeopática, ele ganha um poder de cura, porque ele é dinamizado e a energia dele vai agir sobre a energia do paciente, das plantas e dos animais também, viu? A energia de todos os seres vivos é afetada pela homeopatia, é atingida pelo medicamento homeopático. Se esse medicamento for escolhido pelo critério de semelhança, a resposta do paciente vai depender da situação dele. Uma criança, por exemplo, responde muito bem, muito rápido. Um adulto responde bem, o idoso talvez não responda tão rápido, mas depende se houve um acerto na escolha do medicamento, e tanto que a homeopatia trata casos agudos, né? Por que a resposta da criança é praticamente imediata, como você falou? É mais rápida, não digo que seja imediata, mas a criança a energia da criança ela é mais pura, né? Menos contaminada pelo ambiente externo, né? Mas a homeopatia trata casos agudos. Já tem casos de homeopatas que trabalham em pronto-socorro
que eles atuam junto com as equipes do pronto-socorro com a homeopatia. Então, isso a gente tem nos congressos, esses casos são apresentados. Então, quais os casos mais comuns que levam pacientes a buscar a homeopatia? A homeopatia aborda todas as enfermidades, porém, como todo tratamento, a homeopatia tem suas limitações, tem especialmente os chamados obstáculos à cura. Então, se a pessoa, por exemplo, não tem um estilo de vida saudável, isso é um obstáculo à cura. Se a pessoa bebe demais, come demais, não faz exercício, é sedentário, e é uma pessoa, ela cultiva pensamentos que não são saudáveis. Né? Não tem aquele amor pela humanidade. Que o Hahnemann dizia, não basta você curar o paciente. Ele era assim muito ambicioso no tratamento. Aí os discípulos diziam, doutor, mas por que não basta curar o paciente? Ele fala, para que curar o paciente? Porque ele tem um livro chamado Órgão da Arte de Curar. E nesse livro ele fala, o paciente precisa ser curado, porque aí sim, ele de posse do melhor potencial dele, ele vai atingir os mais altos fins da existência. Tem uma filosofia junto com exatamente. Existem algumas especialidades médicas que ela pode dizer que ela é multidisciplinar. Então elas caminham ao lado de outras especialidades. A homeopatia também, ela faz o uso de outras especialidades? Sim, eu trabalho muitas vezes em parceria com alguns colegas de outras especialidades, otorrinos, clínicos e colegas pediatras também, que eu sou pediatra também. E muitas vezes eles falam, Pedro, eu estou com uma criança aqui que eu estou tratando, mas melhora, mas eu queria que você abordasse com a homeopatia. Porque eu já vi casos que vocês abordaram, que a homeopatia abordou e funciona muito bem. Então são colegas que não são homeopatas, são alopatas, mas eles conhecem que a homeopatia pode ser útil. E, na verdade, não existe uma competição entre homeopatia, alopatia, acupuntura, cirurgia. São tudo que pode ser usado para ajudar o paciente é útil. Falou agora há pouco, a criança tem uma resposta imediata mais satisfatória, assim quanto os idosos. E a gestante? Gestante também. E é interessante essa pergunta porque durante a gestação muitos medicamentos não podem ser utilizados para não interferir na saúde do feto, né? Do bebê. Então, por exemplo, vômito da gravidez, todos aqueles transtornos da gravidez podem e devem ser usados medicamentos homeopáticos e esses não têm nenhum efeito colateral sobre a gestação, nem o binômio mãe-filho, né? Então, o efeito, não tem efeito colateral, a homeopatia não tem, ele trabalha de uma forma energética, como a gente falou. É como se, eu costumo dizer assim, o paciente sempre pergunta, como é que funciona? Eu vou começar a tratar com você, como é que é? Imagina que você está vendo uma orquestra de câmara, então um violoncelo, um violino e um piano, e eles estão aí tocando. Aí, de repente, arrebenta a corda do violino. Aí desafinou, mas eles não podem parar, porque eles estão numa apresentação, eles não podem parar a apresentação. Então vão tocar desafinados. Então muitos de nós estamos vivendo a nossa vida com a nossa música desafinada. E a nossa energia está desequilibrada. O medicamento homeopático tem essa possibilidade de estimular a energia para que ela volte a ficar afinada. E aí os mecanismos de defesa e os mecanismos curativos que todos os seres vivos têm, nós temos também. Quando você leva um corte, você não precisa passar uma pomada para cicatrizar. O corte cicatriza, o corpo sabe cicatrizar. Então, os mecanismos de defesa e cura são otimizados pelo medicamento homeopático quando ele estimula. E a criança precisa de estímulo. É o que mais precisa a criança. Na escola, em casa, no esporte. E o estímulo da homeopatia favorece também o crescimento, o desenvolvimento e as defesas da criança. Pedro, a homeopatia é uma referência mundial no SUS. Como é que anda essa integração hoje, nos dias de hoje? Eu trabalhei bastante tempo na Secretaria de Saúde, né, do Estado de São Paulo, aqui pertinho, e lá a gente tinha um grupo nós começamos um projeto de atender a homeopatia na rede pública. E foram
resultados muito interessantes, muito bons. Havia até uma fila de espera, porque as pessoas começaram a procurar, e você tinha 100 pessoas na fila de espera. E foi muito assim, gratificante atender esses pacientes, e várias regiões do estado estavam fazendo isso. Depois esse projeto acabou sendo interrompido por outras questões aí que fugiu assim. Mas enquanto a gente pôde trabalhar na epidemia de HIV/AIDS, nós também atuamos junto com a equipe aqui da Regional de Saúde, e oferecíamos o medicamento homeopático para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E até hoje funciona no SUS. Tem alguns lugares que têm homeopatia, mas não são todos os lugares. Pedro, os remédios homeopáticos têm contraindicações? Os efeitos colaterais existem? Não, a homeopatia não produz efeito colateral. Isso não quer dizer que qualquer um pode tomar por sua própria conta, porque tem toda uma técnica para você preparar o medicamento, utilizar, saber as potências que vai usar e tal. Mas o medicamento homeopático pode, em alguns casos, a pessoa tem determinado sintoma e antes dele ser curado, ele pode agravar aquele sintoma, chamam as agravações homeopáticas. Mas o médico homeopata sabe lidar bem com isso e nunca tem agravações que vão conduzir a efeitos que podem prejudicar a saúde do paciente. Entendeu? Então, às vezes o paciente tem uma eczema, é muito comum acontecer isso, a criança tem um eczema, a vida toda a criança curou aquele eczema com medicação local, tópica. Aí ela pode mudar o órgão de choque e começar a ter asma. Aí quando você trata, às vezes ele volta a ter o eczema antes de curar da asma. Então é porque toda uma dinâmica de adoecer e ficar saudável, do processo saúde e doença, que o tratamento homeopático, com a energia, ele vai reequilibrar todo esse processo. Pedro, com relação a um paciente seu, com relação ao retorno para ver, avaliar realmente o estado de saúde do seu paciente. É demorado? Como é que se dá? Isso é muito interessante. Eu estava assistindo uma live esses dias, assim, você sabe que geralmente os profissionais de saúde não param de estudar, né? Muito menos o homeopata. Eu atualmente estou fazendo 5 cursos. E um deles é uma live que eu assisti esses dias com o Dr. Binhard, ele fala da medicina integrativa, muito interessante, até eu te passei esse vídeo. E ele fala isso, o paciente é atendido por ele, começa a medicar e fala, você me liga daqui a 2 dias. Eu falo com o meu paciente, daqui a 1 semana você me liga, daqui a 2, 3 semanas você volta e eu quero te ver. Aí até na consulta dele já está, esse é um programa que ele já está, ele precisa voltar, porque a homeopatia é um processo, é como uma terapia. Você faz uma sessão de terapia com um psicólogo, não volta mais. Você está perdendo vamos dizer, o fio da meada, porque o paciente ele responde. Eu tive uma criança com eczema, a menina estava sofrendo bullying, não ia mais para a escola com eczema. E ela começou a ficar triste, chorava, não ia sozinha. Aí, enfim, aí começamos o tratamento, já fazia um tratamento fora, né? Até no hospital universitário e tudo. E a mãe trouxe. Aí dentro de alguns meses, aí isso responde a tua pergunta. Essa criança tinha uma enfermidade que já tinha há muitos anos. E aquele eczema pegava todo o corpo dela. Então, para uma menina de adolescente, ela começou a melhorar, melhorou. Depois de 6 meses, ela estava praticamente sem nenhuma lesão. E aí com um sorriso no rosto, porque ela voltou para a escola feliz. Então, você vê que a melhora é total. Não é só a pele, não tratamos a pele dela. Tratamos a energia e ela respondeu de uma forma admirável. Bom. Pedro, com relação aos medicamentos homeopáticos, falou que ele veio a ideia de um alemão, há muitos anos atrás, décadas atrás. Existe um termo de comparativos entre os remédios nacionais homeopáticos e os de outros países? Olha, a farmacotécnica homeopática, ela é muito cuidada pelos farmacêuticos homeopatas, né? E eles são, assim, muito minuciosos, muito cuidadosos no preparo dos medicamentos. E essa legislação, o Brasil tem essa legislação, e outros países têm, a França, né? Onde a homeopatia é reconhecida. A família real britânica usa a homeopatia. Eu conheci o médico da Rainha Elizabeth, Dr. Peter Fisher.
Então, eu falava, como é que é você ser médico da rainha? Mas enfim, mas aí ele dizia, é a mesma coisa, só que eu sou um dos especialistas que cuida da rainha. E eles, a família real britânica sempre quis homeopatia. Lá tem hospitais homeopáticos em Londres, né? Então, mas aí é padronizada no mundo inteiro a homeopatia. As diluições, dinamizações, são existe uma farmacotécnica com toda uma legislação. Qual a principal diferença entre a homeopatia e a alopatia? A homeopatia é chamada medicina do sujeito, ela é muito individualizada. Tá? A alopatia, ela trata os sintomas. Então, ela trata, por exemplo, geralmente são medicamentos ele é um anti-inflamatório, um antidepressivo, um antialérgico. Então, é importante fazer uma boa clínica. Eu, antes de me tornar homeopata, minhas consultas eram muito demoradas, porque eu queria escolher bem o medicamento do paciente. Mas muitas vezes pacientes diferentes com a mesma enfermidade são tratados com o mesmo medicamento. Já na homeopatia é diferente. Vem 2 pacientes com bronquite, uma criança é tratada com medicamento, a outra com outro, porque nós estamos tratando o paciente e não só a enfermidade. Pedro, a busca por tratamentos naturais cresceu muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso impactou a busca pela homeopatia? Sim, até os anos 80 já havia a homeopatia sempre foi trazida para o Brasil por um médico chamado Dr. Benoît Mur, em francês. Ele tinha tuberculose, ele foi curado não pelo Hahnemann, mas por um discípulo do Hahnemann. E ele resolveu sair pelo mundo difundindo a homeopatia. Então, numa dessas, ele chegou ao Brasil, chegou em Santa Catarina, depois para o Rio de Janeiro, e ele que trouxe a homeopatia para cá. Aqui em Guaratinguetá tem um médico muito famoso do Rio de Janeiro que veio e trouxe a homeopatia para o Vale. Então, aqui no Vale já tem uma tradição homeopática que mesmo as pessoas da roça, de outros lugares do interior, já usam as boticas homeopáticas e tratam chama de dose, né? Então, de 80 para cá, os argentinos também vieram aqui, tiveram uma influência muito grande, e a homeopatia teve um grande desenvolvimento. Há procura. Só não há tanta procura hoje porque falta tanta divulgação. Então, vocês da TV Cidade estão dando essa grande oportunidade para a homeopatia e para os pacientes também. Pedro, quais os avanços, as tendências que você vê para o futuro da homeopatia? Eu vejo assim, hoje a gente está muito focado na questão do planeta, né? Do questão da ecologia. E a homeopatia ela trabalha nessa linha da ecologia médica. Quer dizer, você usar os medicamentos que vêm da natureza para tratar o ser humano. O próprio Hahnemann dizia assim, não é possível que o Criador não tenha deixado na natureza meios para que as enfermidades fossem tratadas. Então só falta a gente procurar. E ele dizia assim, na homeopatia, deixar de estudar é um crime, porque a ciência que busca a cura. Não se pode deixar de estudar. Por isso que ele fala, ele viveu até 85 anos. Depois tem uma história do Hahnemann que, se der tempo, a gente fala. Mas, enfim, essa busca da ecologia, a homeopatia se insere. Pedro, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, esses esclarecimentos todos, importantíssimos. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse para quem nos assiste uma mensagem sobre a homeopatia, para quem busca um tratamento homeopático. A mensagem que eu quero deixar para os ouvintes, para os espectadores da TV Cidade, né, é que quando você encontra um caminho e que você vê que é um caminho bom de se passar, é um caminho onde você encontra pessoas, encontra saúde, você deve sugerir esse caminho para os seus amigos e para os seus pacientes, para os seus conterrâneos, para os brasileiros, para todas as pessoas do planeta. Eu acho que essa é a ideia. E eu vim assim, agradecer ao Dr. Samuel Hahnemann, que foi o grande criador da homeopatia,
foi um desbravador, uma pessoa maravilhosa. Aos 80 anos ele se casou de novo, Gil. Ele curou uma francesa mais jovem do que ele, né? E ela tinha tuberculose. Ela falou: quero me casar com você, você me curou, você está viúvo, eu quero casar com ele. Levou ele para Paris. Enquanto ele não chegou em Paris, a homeopatia não brilhou. Quando ele chegou lá, que era a Cidade Luz, né? Aí, então, é o mesmo convite que o Hahnemann veio fazer, e os grandes seguidores do Hahnemann, Hering, né, e os outros grandes estudiosos da homeopatia, Kent, esses grandes, é um convite para que vocês procurem se tratar com homeopatia, as crianças principalmente, mas também os adultos. Homem vai muito pouco a médico, viu, João? Homem precisa ir a médico. Homem, do sexo masculino, nós precisamos ir ao médico. As mulheres e crianças vão mais. Os homens precisam ir ao médico. Mesmo que não tenham nada, para fazer um check-up, uma avaliação, seja com homeopata, com alopata, com urologista, precisam ir. Usem o profissional de saúde. O profissional de saúde rala, fica lá 10, 15 anos da vida dele estudando para servir os pacientes. Os pacientes precisam ter acesso aos médicos e, no meu caso, eu estou falando da homeopatia. Sejam bem-vindos à homeopatia. Pedro, onde encontrar você? Eu atendo em consultório. Suas redes sociais. Na rua 15 de novembro. O meu Instagram não é Pedro, é @chiavegato.silva. E no meu Facebook eu quase não uso muito, mas é Pedro Chiavegato. É o meu Facebook. Eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvida. Posso deixar depois também um contato. E o que precisarem eu estou à disposição para tirar dúvidas e conversar com os colegas alopatas, homeopatas e com os pacientes principalmente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Uma honra estar aqui com vocês. Aqui. Foi toda nossa. Muito obrigado. Conversamos com o homeopata Dr. Pedro Chiavegato. Falou sobre os caminhos, as tradições da homeopatia. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.